Saiu uma reportagem recentemente na Folha de São Paulo e também no portal Metrópole sobre o Oscar Maroni. Oscar Maroni é um empresário paulista que ficou muito conhecido por um dos seus empreendimentos, que é um clube noturno em São Paulo. Bom, ele estaria, de acordo com essa reportagem, internado numa instituição de longa permanência. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ler essa reportagem junto e a gente vai discutir dois aspectos. O primeiro, a alienação mental, e o segundo, como uma perícia voltado mais para essa área de neurologia poderia ser requisitada em eventuais desdobramentos de um caso como esse. Então vamos lá. Vamos ler a reportagem junto aqui. Eu escolhi a do portal Metrópole para a gente começar lendo aqui. Oscar Maroni é internado em casa de repouso e está incomunicável. Dono da casa noturna, Bahamas Club, Oscar Maroni está na casa de repouso desde 27 de dezembro e os filhos entraram na justiça para administrar os bens do pai. Então vamos ver aqui. O empresário Oscar Maroni está internado em uma casa de repouso em São Paulo desde 27 de dezembro, de acordo com a Folha de São Paulo. Dono da casa noturna Bahamas Club, ele está com 72 anos e retirou um coágulo do cérebro após sofrer uma queda no fim de 2023. Ele teria sido levado para a casa de repouso logo depois. Então esse aqui é um depoimento da filha dele, né? Meu pai foi proibido pelos médicos de ficar sozinho em casa porque ele não pode correr o risco de sofrer outra queda. Ele não parece, mas é um senhor de idade. Tanto eu quanto meu irmão Aruan já tentamos levá-lo para morar conosco ou na fazenda, mas ele se recusa. O local é tipo um flat, é muito legal. Pouco após a internação, no último dia 9, os filhos entraram na justiça com um pedido de curatela, que visa proteger direitos e interesses de alguém que não possui capacidade jurídica para manifestar a própria vontade. Bom, então, o que seria essa ILP, né? Essa instituição de longa permanência? Isso é o que antigamente se chamava de asilos, né? Essa palavra ela foi ganhando ao longo do tempo uma conotação muito negativa, porque ela parece que traduziria assim, uma situação em que a pessoa ficava abandonada, né? Então não é o caso, né? Então hoje em dia os termos que a gente usa são, por exemplo, a casa de repouso, ILP, instituição de longa permanência, que são esses locais onde ficam pessoas, geralmente pessoas idosas, que não conseguem, não podem viver sozinhas, precisam ali, necessitam de um cuidado de uma outra pessoa permanentemente com ela, né? Uma vigilância contínua, porque são pessoas que em algum nível perderam capacidade de discernimento, né? E poderiam se colocar, por exemplo, em situação de risco se ficassem sozinhas, ou poderiam colocar outras pessoas também em situação de risco. Então, aparentemente, esse é o caso do Oscar Maroni, né? E aí na reportagem aqui, eles falam que foi entrado esse pedido, foi requerido, né? Um pedido de curatela, que seria esse mecanismo legal para proteger alguém que tivesse perdido a sua capacidade de discernimento, né? Não está mais podendo, não é mais capaz de tomar decisões em relação à vida civil. Então, esse seria o que normalmente se chama de alienação mental. Alienação mental é um termo que não é usado na medicina tecnicamente há muitos e muitos anos, né? Não é um termo usual, não se usa esse termo alienação mental na medicina. Ele hoje em dia ele é muito mais empregado pelos operadores do direito. Mas o que ele quer dizer, né? O que seria um indivíduo com alienação mental ou mentalmente alienado? Seria aquela pessoa que não é capaz de discernir as coisas e, através do discernimento, do juízo crítico da realidade, tomar boas decisões em relação a ele e ao ambiente que o cerca e às pessoas que estão em volta dele. Então, uma pessoa com alienação mental seria aquela pessoa que pode se colocar em risco ou pode colocar outras pessoas em risco através de suas decisões equivocadas, porque são decisões que não estariam amparadas num bom juízo crítico da realidade. Então, esse seria o conceito de alienação mental. Então, quando a família faz um pedido de curatela ou um pedido de interdição, né, essa pessoa que seria interditada, ela passa a ter um curador, que é uma outra pessoa que vai tomar as decisões para ela. Se for uma interdição total, por exemplo, né, a pessoa não pode assinar documentos, ela não pode fazer transações comerciais, vender, comprar, tudo seria feito pelo curador. Então, é claro que isso é uma maneira de proteger legalmente aquela pessoa, para ela não se meter em confusão, vamos dizer assim, né? Então, aparentemente é isso que está acontecendo aqui.
Quais são os principais casos que motivam essa situação? De longe são as demências, as síndromes demenciais, né? Então, que eles citam a questão aqui de uma queda com um coágulo na cabeça, isso aparentemente a gente não conhece o caso, mas isso pode ser só uma intercorrência, né? Algo no meio de uma condição mais abrangente que poderia ser eventualmente uma síndrome demencial, como por exemplo a mais comum delas, a demência de Alzheimer, é que a que mais motiva esses processos de interdição. Mas o que poderia acontecer no eventual desdobramento desse aqui, né? Vamos continuar lendo aqui a reportagem. Fontes próximas a Maroni afirmaram que desde que a ação começou a ocorrer, apenas a família pode visitá-lo na casa de repouso. Casa de repouso, né? Falei com vocês que é um dos termos que hoje em dia é mais usado para o que antigamente se chamava de asilo, né? Eles garantiram que o empresário está incomunicável, além disso, também foi impossibilitado de trabalhar. Aritana, que participou do MasterChef, a Fazenda, garantiu que ele está na casa de repouso por vontade própria, né? Ela disse ainda que o local escolhido fica próximo ao Bahamas Club e que ele pode ir ao local a qualquer hora para resolver as questões empresariais. Além disso, negou que existe um pedido de curatela. Bom, então isso aqui nós lemos só o que a reportagem mostrou aqui, né? Mas parece que não há uma convicção a respeito desse eventual pedido de curatela. Bom, de qualquer forma, isso aqui foi só uma situação hipotética para a gente discutir um outro ponto, que é o seguinte: imagine uma situação, né, uma situação hipotética, em que um processo judicial fosse iniciado envolvendo a administração dos bens de uma pessoa que estaria com uma condição de alienação mental. E aí, vamos supor que essa pessoa tenha sido interditada mesmo, né? Ela tenha sido curatelada numa data X, né? Uma coisa que pode ser questionado na justiça, e se houver um questionamento como esse, é bastante provável que o juiz vá lançar a mão de uma prova pericial, pode ser questionado na justiça se aquela pessoa que foi interditada, quando ela tomou uma determinada decisão um tempo atrás, antes da interdição, se naquela época ela já não estaria com o seu discernimento comprometido. Então perceba que é uma situação bastante capciosa e bastante com potencial de gerar muito problema, né? Porque o indivíduo, quando ele está manifestadamente, né, ou notoriamente alienado, né, para usar esse termo que normalmente se usa no direito, né, lembrando que tecnicamente não usamos essa expressão, ela não é uma expressão médica técnica. Quando o indivíduo se torna notoriamente comprometido das suas funções cognitivas, ele já não está no estágio inicial daquela condição, né? Então, com bastante frequência, já se pega o indivíduo como, por exemplo, uma demência moderada, até para avançada já. Porém, a capacidade de discernimento ela pode ser comprometida com o indivíduo ainda estando com uma doença de grau leve. E, na época em que a doença tinha grau leve, possivelmente o indivíduo continuava fazendo as suas transações, continuava comprando, vendendo, administrando bens e pessoas. Então, pode ocorrer, né, na justiça um questionamento dizendo assim, olha, quando aquele imóvel foi vendido, aquela pessoa não estava com o seu juízo crítico preservado. Aí isso está sendo questionado na justiça, como é que o juiz decide isso, né? Ele vai lançar a mão de uma perícia médica que vai explorar esses conceitos de neuropsicologia. Então, qual que vai ser aqui o papel do perito? Qual é o ponto controvertido? Naquele momento em que a transação comercial foi feita, o indivíduo tinha ou não condições de gerir os próprios bens, né? Perceba que é uma perícia bastante desafiadora, porque muitas vezes você não tem tantos elementos documentais para caracterizar qual era o estado cognitivo da pessoa naquela época em que ela fez a transação comercial, né? Então, nesses casos, o médico perito ele vai lançar mãos de várias ferramentas. Ele vai lançar mão de testes neuropsicológicos. Se aquela pessoa tinha avaliações neuropsicológicas durante o acompanhamento dela, possivelmente era uma pessoa que já vinha com acompanhamento médico. No teste neuropsicológico é possível que o perito encontre ali alguns elementos que ajudem a determinar, a apontar uma preservação ou não da capacidade cognitiva na época do ponto controvertido. O histórico clínico da pessoa
Então, como é o histórico clínico? Qual era a velocidade de progressão da doença? Quando ela começou? Qual estágio que está agora? Qual é a história natural daquela doença? Em quanto tempo ela costuma evoluir em indivíduos com aquele perfil, daquele sexo, né, com aquelas comorbidades, né, ou seja, as doenças que estão em associação com essa doença mental. Né? Exames de neuroimagem. Já tinha algum exame de neuroimagem na época? Uma tomografia, uma ressonância? O que ele mostrava? Já tinha um grau de atrofia cortical importante? Já tinha um grau de atrofia dos hipocampos, que são as estruturas mais relacionadas à memória episódica. Então, com esses elementos, né, o perito ele vai tentar determinar se havia ou não a preservação da capacidade cognitiva no momento daquela transação comercial. Então, perceba que é uma situação bastante com um potencial de muitos desdobramentos, né, em que a perícia médica, com esse olhar, essa perspectiva mais neurológica, ela tem um papel muito relevante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar na área dos comentários. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Grande abraço.